Pois é, lógico que é. É claro e evidente que é um vídeo de desabafo, sim. Porque, na minha opinião, o que vem acontecendo no Flamengo de 2020 para cá é muito culpa da diretoria. Não toda a culpa, mas uma boa parte é sim culpa da diretoria que passa a mão na cabeça dos atletas campeões de 2019. Em entrevista nos títulos de 2019, o Gabigol jogou água na cabeça do Braz e do Rodolfo Landim. Sabe qual foram as declarações de ambos? Ah, esse daí pode. Esse tá tranquilo. Esse daí pode tudo. Meu irmão, você que trabalha numa empresa, nós que trabalhamos, que temos chefia, que temos dono, há uma hierarquia. E se a bagunça começar lá nos donos da empresa, passar pelos gestores, supervisores, gerentes, nossa chefia, se a bagunça estiver na parte de cima, vai respingar lá embaixo, vai virar uma baderna na parte de baixo. E é o que está acontecendo hoje. Jogadores mimados, jogadores que pensam que são maiores do que o clube, maiores do que o Zico, que são donos do bem e do mal, e não são. E não são. E essa diretoria não cobra da maneira que se deve. Só aparece quando os jogadores fazem 100 jogos, 200 jogos, 300 jogos pelo clube. O Rodolfo Landim foi ontem lá encontrar com jogadores, com o treinador. A gente pensou, opa, show de bola, vai haver cobrança. Não foi para isso. Foi para pedir o título. Vocês podem ganhar o título para nós? E o Marcos Braz, na entrevista, após o 2-0 do Fluminense, disse que não tem esse negócio de cobrança. Como é que não tem cobrança? Tem que ter cobrança, nós somos cobrados no nosso trabalho. O dono da empresa tem que ter postura. O supervisor tem que ter postura, o gerente postura, mostrar para nós que somos da mão de obra, que há comando. E não pode ter essa bagunça no Flamengo do jeito que tá. 2020 ganhamos Guanabara, Carioca, Supercopa do Brasil e Campeonato Brasileiro, com resquícios do profissionalismo de 2019. E porque, muito criticado, o Rogério Ceni fechou com os medalhões. E hoje há uma reestruturação natural, pedido inclusive pela torcida. E há essa movimentação, essa bagunça de negócio de motim, e isso não tá certo. E nós vamos cobrar aqui. É mais ou menos por aí. Partiu pro vídeo. Falo nem nada, clubizada? Beleza? Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla. Muita chuva no Rio de Janeiro desde ontem. Quero estar pedindo a Deus que Ele coloque a mão, que Ele proteja, que Ele seja misericordioso e protetor de todas essas comunidades aí que sofrem com as chuvas. Que em nome de Jesus todos tenham livramento, porque realmente a coisa tá feia. Ontem foi aniversário da minha mãe, pra gente chegar no shopping foi uma dificuldade. Ruas alagadas, muita coisa ruim a gente vendo na pista, acidentes. E a chuva ainda está castigando o Rio de Janeiro. E eu peço a Deus nesse exato momento que Ele seja misericordioso, que seja protetor, que abençoe, que livre, que liberta todo o povo aí de áreas aí castigadas pela chuva. Que em nome de Jesus não aconteça o que vem acontecendo no Rio de Janeiro em algum tempo atrás aí, gente. Muita tragédia, mas Deus vai abençoar. Pois é, pessoal, esse vídeo é um vídeo de desabafo sobre o nosso Flamengo, tá? Ontem que foi o dia da mentira, fake news, 1º de abril, onde eu não consigo, entendeu, compactuar com essa brincadeira. Muitas fake news idiotas sobre o nosso Flamengo. Teve até o Diego Alves se manifestando nas redes sociais e desmentindo o tal do Pedro Vieira lá nas redes sociais, dizendo que ele estava chateado e tinha pedido para sair do Flamengo. Ele foi lá e botou mentira, #Vamos Flamengo. Ia ser uma de muitas outras que eu vi. Mas nós vamos estar comentando aqui muita coisa sobre o Flamengo, inclusive um meu desabafo. Gente, nós temos 37 campeonatos carioca. O Fluminense tem 31. E por um bom tempo o Fluminense ele carregou
uma hegemonia em relação aos campeonatos carioca. Nós já tivemos 6 campeonatos a menos do que eles. Conseguimos empatar e agora nós termos 6 a mais. Então, quem diz que o carioca não é importante, não vale de nada, não é parâmetro para nada, eu respeito. Mas quando perde, esses mesmo que dizem que não vale de nada, que não é parâmetro para nada, acabam com a raça dos jogadores, acabam com a raça do treinador, da diretoria, o Flamengo não presta para nada e assim sucessivamente. Então o carioca presta para quê? Só para detonar os profissionais, para detonar o Flamengo? É isso então? Na minha opinião, presta para muito, é parâmetro para outros campeonatos. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, que inclusive o Flamengo viaja amanhã para o jogo de terça-feira lá no Peru, frente ao Sporting Cristal. Então vale a pena sim disputar o Carioca, porque temos que testar esquema, temos que fazer reajustes, ver quem pode, quem não pode, quem dá para jogar de titular, quem não dá, inclusive quem pode e não pode, e quem pode jogar de titular em esquema, esbarra muito no nosso treinador Paulo Souza, que inclusive houveram sim muitas reuniões na Gávea, no CT, em prol de mudanças, em prol de reajustes, em prol de acertar as coisas. E os jogadores se sentiram tocados, porque eles viram a movimentação da nação rubro-negra, de nós torcedores de verdade. Nós, enquanto torcedores, nós somos sim o patrimônio do nosso Flamengo. Nós, enquanto torcedores, nós trazemos os atletas máximo respeito para o nosso clube. Aconteceu isso com o Diego Alves. Aconteceu isso com o Diego Ribas. Agora, com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz e outros atletas do nosso famoso tuitaço. Então, se a gente traz, a gente derruba, a gente tumultua, a gente esculacha, a gente vacila. Por que eu estou falando isso? Existem hoje uma grande parte da torcida rubro-negra que vem tumultuando também o ambiente do Flamengo. Não é só a imprensa bairrista, não são só os antes, não. Tem torcedor que invade a rede social do atleta para poder esculachar, ameaçar, xingar. Atleta que falhou, atleta que errou, mesmo o atleta ainda vestindo a camisa do Flamengo. Por que eu estou falando isso? Hoje, por exemplo, há uma imensa possibilidade do Andreas Pereira ser o titular no jogo. Titular do jogo ao lado do João Gomes. O Ilharão vem muito mal. O Andreas Pereira nos treinamentos, ele vem muito bem. Mas por que não está jogando? Porque a nação não está deixando. Porque a torcida está indo na rede social do cara, esculachando o psicológico dele. Já está abalado pelo jogo da Libertadores, pelo jogo do Vasco. Tem torcedor, não digo todos, mas uma parte da torcida que invade a rede social do cara para esculachar o cara. E o elenco abraça o cara. A diretoria abraça o cara, o treinador abraça o cara e gosta do futebol dele. E ele, segundo informações, treina muito bem. E hoje pode ser titular. E a torcida prejudicando o time, prejudicando o atleta. O Ilharão vai mal. O Thiago Maia, ele não está no seu 100% do seu rendimento físico e nem técnico. Ele não vem tão bem quando entra nos jogos e nos treinamentos. O Andreas Pereira, ele vai mal. Todo mundo sabe aqui por causa do seu psicológico, mas vai jogar hoje. Então qual o papel da nação? Apoiar, cantar, torcer até o último minuto. E qual o papel dos atletas? Se doarem ao máximo. A gente lembra 2001, o time do Vasco era muito melhor do que o time do Flamengo. Eram 2 gols de diferença. O Flamengo foi lá e reverteu a situação com raça, força de vontade, determinação, gana, sangue nos olhos e faca nos dentes. É exatamente o que esses atletas de hoje têm que fazer. Rolou reunião
reunião com os atletas e com o Paulo Souza com portas fechadas. E os portas-vozes aí, os mestres de cerimônias foram Diego Ribas, Davi Luiz e o Gabigol. Diego Alves parece que falou também. Os caras estão comprando essa briga agora, por quê? Estão dizendo que vai respingar neles. Que eles vão ficarem marcados negativamente, assim como foi no ano de 2021. O Flamengo tem uma estrutura sensacional, excepcional, maravilhosa de trabalho. Salários exorbitantes em dias. Todos eles moram aí, Rio de Janeiro, em lugares especiais, treinam num CT que é um dos melhores do mundo. O Flamengo, ele proporciona um estilo de trabalho, uma casa, um CT especial. A galera está dizendo aí, os jogadores que não estão satisfeitos com a metodologia de trabalho do Paulo Souza. Tem torcedor que também não gosta. E parte da reunião foi falado isso daí. Independente da metodologia do trabalho do Paulo Souza, me perdoem, eles querem comprar essa briga e reverter essa situação. Dá para fazer? Óbvio que dá. Nós já fizemos isso com times menos qualificados. Nosso time é sensacional e segundo o GE, a provável escalação são dos melhores. Hugo Souza, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, Andréas Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro, Georgian de Arrascaeta, Rodinei, Bruno Henrique e o Gabigol. Não dá para ganhar? De um Fluminense fragilizado que só ganha no falatório, no grito, na pancada. Igual o Fred faz, igual o Felipe Melo faz. Meu irmão, não tem bola. Tem defender e contra-ataque, defender e contra-ataque. O Flamengo constrói muito e faz pouco. Então, menos falatório e mais raça, mais força de vontade, mais determinação, porque nós, enquanto torcedores, nós queremos. Os ingressos, no primeiro dia que foi colocado à venda, a nação rubro-negra esgotou. Então, assim como outrora, como outros campeonatos, outras ocasiões, nós vamos lotá-la de novo. Vamos apoiar novamente. Independente do placar adverso, estaremos lá. Então, que esses jogadores tomem para si o que nós, enquanto rubro-negros, pensamos desde sempre. Que para jogar no Flamengo tem que ter raça, força de vontade, determinação, sangue nos olhos, faca nos dentes e ganhar dos jogos. Nós fomos tricampeonatos em cima do Botafogo. 2007, 2008, 2009. Em cima do Vasco, 99, 2000, 2001. Temos uma grande oportunidade de sermos tricampeões em cima do Fluminense. Ganhamos 2020, 2021 e podemos ganhar agora, hoje, em 2022. E sermos tetracampeões, um campeonato inédito para o nosso clube de regatas do Flamengo, já que nós não temos esse título de tetracampeões carioca. E mais uma vez, esse elenco tem que entrar para a história. Mas olha só, 2019 já foi. 3 anos atrás, ficou no passado. Não existe motim, não existe guerra, não tem que fazer guerra, motim, ficar querendo fritar treinadores, porque arrebentaram 2019. A gente viu isso com o Domi, com o Renato, com o Rogério. Jogadores mimados, jogadores que pensam que são os caras no elenco, o cara no Flamengo, que estão acima do bem e do mal. Não é isso não, galera. O Zico foi, o Leandro foi. Os 2 melhores atletas que passaram no Flamengo. Quando o Zico foi para a Udinese, a gente ficou chateado, mas passou e o Flamengo continuou ganhando títulos. Não existe nenhum jogador, nenhum treinador, nenhum dirigente maior do que o Flamengo. E esses atletas que aqui estão, eles são de passagem, são passageiros. E não é porque ganharam em 2019 que hoje tem uma galera que está bolada porque não está jogando. Meu irmão, nós vamos ter que oxigenar o elenco. Nós vamos ter que dar dinamismo ao elenco.
Nós vamos ter que sim fazer uma reestruturação no elenco natural sim. E esses atletas têm que entender que eles estão mais velhos, 3 anos. Que tem muito jogador que quando entra está andando em campo. Há exemplo de William Arão, Diego Ribas, Diego Alves falhando. Se ele jogando bem, filho, eu sou fã do Diego Ribas, do William Arão, do Diego Alves. Todo mundo sabe aqui. Mas todo mundo sabe também que enfrenta um mau momento. Que quando entra não estão dando o que o Flamengo precisa. Então eles têm que entender que estão com salário em dia, que estão no Flamengo, que perde todo mundo e ganha todo mundo. Então treina para quando jogar, jogar bem. Diego Alves disse que não quer sair, que é mentira. Então treina para poder jogar mais do que o Santos e voltar a ser titular, porque capacidade ele tem. E é mais ou menos por aí. Daqui a pouco tem jogo às 18 horas. A nação vai estar lá. Eu espero uma postura, um comportamento diferente do elenco do Flamengo. Esse é o meu papo reto. Se você curtiu, deixa seu like, seu comentário no vídeo aqui. Se puder, pode compartilhar também. Saudações, tamo junto. Isso aqui é Flamengo demais. Valeu.